inaudita em Jesus, minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação em Jesus, não temo mal e a morte em Jesus. Em Jesus, eu bato rumo à morte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, vencer. 244, irmãos. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Jesus, nosso guia, no fundo de tribulação, gritando em temor, em confia, em Deus mais real proteção.
15, irmãos. Glória, glória, aleluia. 515. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou lagos gloriosos dentre céu habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na
Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Mateus. Capítulo 27, versículo 32. Mateus capítulo 27, versículo 32. O subtítulo diz a crucificação. Irmãos, eu vou ler um, os irmãos ler outro, e assim sucessivamente. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei de Deus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, enviando a cabeça. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com seus escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e cremos nele. Confiou em Deus, livra-nos agora. Se o ama, por que disse: sou filho de Deus? E o mesmo lhe lançaram também o rosto dos salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias? E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e deu a orar, pondo na cana da de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, falando glória a Deus, não entendeu que vive. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E os centuriões que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Senhor, Pai, nós já louvamos o Teu nome e acabamos de ler a Tua palavra, e nós queremos somente agradecer, ó Pai, ao Senhor nesta noite. Pai amado, Senhor da glória, venha, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor, colocando as Tuas mãos poderosas, colocando as Tuas mãos potentes, Senhor. Acabamos de ler, ó Pai amado, Senhor da glória, que Jesus, Ele foi
foi cuspido, ele foi, meu Pai, escarnecido, colocado sobre ele uma coroa de espinho. Senhor, ele foi envergonhado, ele ficou seminu, Senhor, as suas vestes foi sorteada. Meu Deus, ó Pai amado, Jesus sofreu naquela cruz, ó Pai amado, por nós, ó Pai amado, pela tua igreja. Se hoje nós estamos aqui neste lugar, Senhor, se hoje nós possamos clamar o nome dEle, se hoje nós podemos, ó Pai amado, chamar por Ele, ó Pai amado, chamar, ó Pai amado, por Ele, Senhor, é porque Ele sofreu naquela cruz, é porque Ele se entregou, ó Pai amado, Senhor, como cordeiro mudo, Ele não reclamou, Ele não, ó Pai amado, Senhor, rejeitou a cruz, mas Ele foi até a morte de cruz. Ele deixou, ó Pai amado, colocarem uns pregos na mão dele. Ele deixou, ó Pai amado, colocar os pregos nos pés dele. Ele deixou o sangue precioso se extrair do seu corpo, Senhor, escorrendo pelaquele madeiro, caindo no solo, ó Pai amado. Senhor, foi por esse motivo, ó Pai, que nós estamos aqui. É por esse motivo, Senhor, que a tua igreja está viva depois de 2000 anos, ó Pai amado. Senhor, nós só queremos agradecer ao Senhor, e que nesta noite não pediremos nada, Senhor, mas somente iremos entregar ao Senhor uma adoração, um louvor, ó Pai amado, adoração pura, uma adoração sincera. Se for preciso, ó Pai amado, nos jogaremos no chão, mas queremos entregar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai, nesta noite. Senhor, e a única coisa que nós iremos pedir é que fala conosco através da tua palavra. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em nos e Senhor, te entregamos nosso viver. Em nos e Senhor, te entregamos nosso
algumas semanas, está aí novamente, já com o Miguel. Aleluia. Vamos ouvir a irmã Dalila. Enquanto ela se aproxima, palmas bem alegre para o Senhor Jesus. São os irmãos Pai Senhor. Amém. Eu só quero pegar o menino para agradecer mesmo, porque Deus é muito poderoso, né? Os irmãos sabem muito bem que esses 5 meses para trás, assim, foi bem difícil. Eu estava pedindo muito para Deus. Não estava aguentando mais ir para o hospital, né? Mas aí eu entreguei na mão do Senhor e Deus fez um milagre dele e eu confiei, acreditei. Então, em glória do Senhor, eu tudo certo. Eu só quero agradecer. Eu vou louvar o menino para agradecer a Deus. Assim, mas me ajude. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia, Jesus. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas
gente não viu o Davi, né, irmãos? Aproveitar que ele está tocando, vamos ouvir o Davi, irmão. Logo após, nós vamos ouvir a Bia também louvar ao Senhor, amém? Igreja, só da amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Normalmente eu não estava esperando essa oportunidade, né, irmãos? Mas já que foi nos dada, então vamos adorar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único que merece nossa adoração. E hoje é um dia muito especial, né? Então vamos adorar a Ele, pois foi por nós que Ele sacrificou, foi por todos nós, por todo mundo, amém? Aleluia. Tá bom, Deus é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória a Deus. Irmãos, vamos ouvir a Bia? Cadê a Bia? Se escondeu? Rapaz. Aleluia. Vem, Jaque, louvar ao Senhor. Aleluia. Logo após nós vamos ouvir o ciclo de oração. Amém? Glória a Deus. Grande Deus, aleluia, Jesus.
igreja com a paz do Senhor Jesus? O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força.
Glória a Deus. Então, vamos deixar a Kimberly por último, que aí a gente recolhe dízimo. Nem adianta levantar o dedinho para o povo. Vai louvar. Aleluia. E nós vamos recolher dízimos e oferta. Amém? Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Veio o carpinteiro, triste pelo caminho, a cruz sobre os seus ombros, sobre a cabeça espinho. Olha o Nazareno sendo chicoteado, seu sangue pelas ruas, por todos humilhado. No Calvário chegou o jovem carpinteiro, se entregou para cumprir a vontade de Deus. Veio amar o mundo, seu filho não
Glória a Deus. Irmãos, enquanto os jovens vai vir para cá para louvar, deixa eu fazer a pergunta. Tem alguém na noite de hoje que falou assim, Senhor, eu queria tanto louvar, mas se me der a oportunidade eu vou. Está aí a oportunidade. Tem alguém que quer louvar o Senhor? Venha com vontade. Se eu quero louvar hoje. Alguém quer contar? Mano Senhor, venha. Quanto já vai se preparando, Mano Senhor, louva o Senhor. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou louvar os 665. Se a minha voz falar, os irmãos me ajudem. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu
Glória a Deus. O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar ou onde repousar na estrebaria, não é o melhor lugar para se estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança? Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como eu rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas, não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tira o pecado do mundo, revela a eternidade e sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh El Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória eu vou adorar. Emmanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh El Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória eu vou adorar. Mas como o leão rugirá e todo olho
Vamos ouvir a Kimberly louvar o Senhor. Enquanto ela vai louvar, nós vamos recolher dízimos e oferta para a casa do Senhor. Amém? Aleluia. Enquanto ela se aproxima, irmãos, quando eu cheguei aqui com a Wanda, e a gente começou a igreja e tal, eu falei assim: Senhor, hoje é um culto, poderia ser um culto tão diferente. Hoje o culto poderia ser somente agradecer, louvar o teu nome. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas todos os hinos que aqui foi louvado, ele falava sobre a grandeza de Deus, sobre adorar a Deus, entregar ao Senhor toda a honra, glória e majestade. Não teve um hino nesta noite que falava: Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, derrota os inimigos, Senhor, eu quero vencer, eu quero ser mais. Não. Todos os louvores hoje falou da presença de Deus, de adoração a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos somente querer, hoje nessa noite é só adorar o Senhor, irmãos. Somente adorar. Amém? Vamos ouvir aqui e louvar o Senhor. Salve a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou louvar o 302. No mundo murmura-se tanto, entre os cristãos quis vencer. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Cara Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, ó noiva, levar-te para o céu. Tu vives em vão murmurando, tal como escravo de um mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para dar.
pois já louvamos o teu nome, já agradecemos o Senhor nesta noite, entregamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Nesta noite, ó Pai, assim como eu disse, não houve um hino nesta noite que dizia que nós queremos o inimigo derrotado, que nós queremos ser vencedor, que nós queremos casa. Não, Senhor, mas nesta noite aqui, ó Pai, somente engrandecemos o teu nome, entregamos ao Senhor toda a honra, a glória, toda a majestade, todo o louvor, ó Pai amado. Eu creio que subiu, ó Pai, ao teu trono com essência suave nas suas narinas, Pai amado. E agora, Senhor, nós queremos somente ouvir a tua voz através da palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, é o que nós te pedimos nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda de pé. Se você crê, irmãos, dê a Ele uma linda salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Salve os amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Graças a Deus. Quem está alegre? Quem está feliz com o Senhor? Glória a Deus, nós temos motivo, irmãos, para estar alegre e feliz com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor, que aqueles que já foram também foram felizes e alegres, irmão. Nós estamos aqui ainda nesta terra, pela misericórdia do Senhor, e nós temos todo motivo para estarmos alegres e felizes, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se aqui estamos neste momento é porque o Senhor sustentou em nossas mãos, Ele está sustentando em nossas mãos, amém, igreja? Irmãos, quero ser breve. A garganta um pouco rouca esses dias, eu tenho passado um momento bem difícil, mas o Senhor é bom. Sim ou não, igreja? Deus é maravilhoso. Não é de muito falar, quero ler um versículo aqui com os irmãos, ver o que o Senhor tem a falar no coração da igreja nesta noite. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias na epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola ou primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Vamos estar lendo apenas 2 versículos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 7 e o verso 8. Amém, irmãos? Amém. Você que está com a sua Bíblia aí, faça a leitura na sua Bíblia que você está acostumado, se não, está já no telão, você pode estar acompanhando, amém? Esta carta foi escrita por Paulo aos irmãos em Coríntios, a igreja de Coríntios. Verso 6, assim, 7, está escrito assim a palavra do Senhor: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Vamos repetir essa segunda parte. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Verso 8: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os rasgos da sinceridade e da verdade. Amado Deus, Pai querido e santo, esta é a tua palavra, a qual o Senhor, papai, ministrou ao meu coração. Eis aqui, papai, estou totalmente vazio de mim mesmo, Senhor, para que o teu Espírito Santo continue falando esta noite através da tua palavra, Senhor, usando a minha boca, Pai. Tudo quanto o Senhor, meu Deus, quer que nós ouça, que seja o teu Espírito falando, papai. Eis-me aqui, usa a minha vida, usa a minha boca e fala com cada um de nós, porque precisamos ouvir a tua voz. Para a glória do teu nome, nós te louvamos. Amém. Toma os seus assentos, louvando o Senhor com a melhor salva de palma para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa e todos nós sabemos que normalmente os cultos
numa noite de hoje, é sempre voltada para um assunto: entrega total, morte, sofrimento, ressurreição e vida. Amém, igreja? Então, não é diferente que o Senhor colocou esta palavra no meu coração, ainda que seja em poucas palavras, mas se você estiver atento no que o Senhor vai nos falar esta noite, nós vamos entender um pouquinho do que o Senhor quer que nós aprendemos. Amém? Porque aqui nessa palavra se trata justamente da Páscoa, que é justamente o momento onde nós viemos aqui ouvir algo do Senhor sobre o significado, sobre o sinal e principalmente a mensagem para o nosso coração através da palavra de Deus sobre o assunto Páscoa. Nós sabemos, irmãos, que a Páscoa ela já vem desde o Antigo Testamento, desde o princípio da Bíblia, que nos fala a respeito da Páscoa. E o que significa a Páscoa? O que sinaliza para nós a Páscoa? E o que nos ensina a Páscoa? E qual é a marca que vem como símbolo para a nossa vida cristã quando se refere à Páscoa? Bem sabemos, irmão, que nós precisamos entender algo. Nós vemos que essa data da Páscoa, como outras datas que para muita gente é tão importante, o comércio toma conta em todo o mundo. Mas nós precisamos entender que a Páscoa na Bíblia, meus irmãos, não é a Páscoa do coelho, mas sim a Páscoa na Bíblia é a Páscoa do Cordeiro. A Páscoa da Bíblia não é, meus irmãos, a Páscoa do chocolate, porque muitas das pessoas quando chega, né, Diaconisa Wanda, acho que 99% dos pedidos na semana da Páscoa é levado para o chocolate. Mas nós precisamos entender que a Páscoa na Bíblia não é a Páscoa do chocolate, é a Páscoa do sangue, é a Páscoa da morte, é a Páscoa da vida. E nós vemos que a palavra Páscoa, irmãos, ela vem de um derivado, ela vem de um verbo que literalmente significa passar por cima, ou pular por cima, passar além. E aonde nós vemos isso? Capítulo 12 de Êxodo, onde o pastor até na ministração de ontem já falou algo, e nós vamos até ouvir alguma coisa do que foi ministrado ontem aqui nessa passagem. Onde até eu vim imaginando, eu falei, não sei quem vai pregar, de repente eu posso até ser pego de surpresa de última hora, e realmente, se eu ministrasse ontem, meu pastor, era justamente nessa passagem que o senhor pregou, com alguns argumentos a mais referente ao assunto. Então, o que significa passar por cima ou passar além? Em Êxodo 12 nós vemos que aqui nessa passagem o próprio Deus instituiu ali a Páscoa. Quando Deus ele chama Moisés ali e convoca os anciões, porque Deus tinha um plano para libertar o povo judeu, ou seja, os hebreus, que aquele povo há 40 anos já cativo ali no Egito. Plano esse que Deus tinha para resgatar o povo, para libertar o povo. Mas o rei ali do Egito, ele tinha um plano esse de não libertar o povo, não deixar o povo sair. Então nós sabemos muito bem que Deus ali, ele chama Moisés
E por 10 vezes Moisés vai ali para libertar o povo. Mas o próprio Deus, intermediando todo esse trabalho, todos esses planos, o próprio Deus ali, ele mandava uma ordem, mas o próprio Deus endurecia o coração do rei para que ele não deixasse o povo sair. Vou falar até um pouco mais baixo aqui, irmãos, por causa da criança. Mas qual que era o plano de Deus? Era libertar o povo dele que estava cativo ali. Então o que Deus faz? Deus chama Moisés e passa para Moisés que ele chama ali os anciões e que fale com todo o povo hebreus, que pegue ali cada casa, cada família pega ali um cordeiro, que naquela noite eles pegassem aquele cordeiro e matassem para comemorar ali a Páscoa. Ele diz ainda que aquelas famílias que fossem poucas pessoas, que pegassem um cordeiro e convidassem aquela família pequena para comer junto. Símbolo de união e comunhão. Já preguei isso aqui um tempo desse. E Deus ordena ainda que esse cordeiro fosse ali morto e não fosse cozido, mas fosse comido assado e por completo. Só que o sangue daquele cordeiro tinha uma missão. Deus ordena que aquele sangue ele seja espargido os umbrais, os portais das portas de cada casa, ali onde se iriam comer a Páscoa. Porque o intuito de Deus é que durante a Páscoa as pessoas comessem ali aquele cordeiro com molho de ervas amargas. O cordeiro, que significa o alimento, que nós vamos ver mais na frente alguns versículos, o significado disso. E as ervas amargas também ali tem um significado. O significado era que perpetuamente os filhos de Israel iam lembrar do livramento que Deus deu, livrando eles do cativeiro do Egito. Amém, irmãos? Então, aquela ordenança foi passada para o povo, e o povo ali fizeram conforme o Senhor ordenara. Enquanto eles comiam a Páscoa, à meia-noite, o anjo que trazia ali uma ordem divina, ordem essa, matar, ele passaria sobre todas as casas, e naquela noite morreria todos os primogênitos do Egito, da casa do rei até a casa do menor servo, até a casa daquele que estava ali no Egito, seria morto, inclusive os primogênitos dos animais. Porque aquele anjo ia descer ali como mensageiro de Deus, como um exterminador, vindo, trazendo sobre o Egito o juízo divino. E à meia-noite, quando o anjo desce sobre o Egito, sobre aquelas casas, a Bíblia nos diz que todos os primogênitos foram mortos. Mas na casa onde tinha um sinal, o anjo ele passou além. Ele passou por cima. Lembra que no começo eu falo aqui que o sinal estava justamente nos umbrais da porta. O sinal era onde estava o sangue. Porque aonde estava o sangue, o anjo da morte, ele passaria além, ele passaria por cima. E aqueles familiares ali, os primogênitos dos hebreus, não seriam mortos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ali estava o sinal do livramento. Livramento esse que nessa passagem de Êxodo ali aponta justamente com o sacrifício ali daquele cordeiro, com o sangue espargido nos umbrais, aponta justamente
para o verdadeiro cordeiro que ia ser morto, pregado numa cruz, a qual o sangue ia ser derramado para livrar não apenas o primogênito, mas todos aqueles que olhasse para a cruz, entendesse com fé, aceitando com fé aquele sacrifício que fosse feito na cruz. Porque aponta para o nosso Jesus, que ia ser morto na cruz do Calvário, para nos livrar de todo o pecado. Aleluia. E assim nos purificar com seu próprio sangue. Nós vemos, irmãos, na mensagem que o pastor pregou ontem, até eu estava estudando ali aquela mensagem, em Êxodo, lá na carta aos Hebreus, versículo 9, versículo 10. Versículo 10, principalmente onde fala ali realmente do sacrifício, do holocausto, aonde era oferecido o sacrifício, era oferecido ali também a custo de sangue inocente dos animais, porque que tinha um coitado de animal a ver com o pecado meu e seu. Então ali era oferecido sacrifício para a expiação do pecado do povo. Mas o que acontecia? Na própria Bíblia, durante este capítulo, vem dizer que Deus ele nunca recebeu, irmãos, aquele holocausto. Deus nunca recebeu aquele sacrifício, apesar de estar dentro de uma ordenança, mas Deus nunca recebeu, porque se Deus recebesse aquele sacrifício feito através de sangue de animal, irmãos, o povo teria sido purificado naquele tempo. É tanto que diz assim que os próprios ministros, pastor, ali no capítulo 10 dos Hebreus fala que se os próprios ministros, sabendo que verdadeiramente seria expiado, seria purificado o pecado do povo, eles até esqueceriam de ministrar, porque uma vez purificado não precisaria mais prestar o sacrifício. Mas a Bíblia diz que todos os anos era feito um sacrifício. Irmãos, eu quero fazer um ponto. Que sacrifício era feito todos os anos? A festa da Páscoa era comemorada, era morto os animais e os inocentes, era feito aquele sacrifício, queimava-se a carne, comiam-se a carne, o sangue era derramado ali para a purificação. Mas que sacrifício era esse? Subia para Deus? Não. O porquê que todos os anos tinha que fazer a mesma coisa? Todos os anos se fazia a mesma coisa. E o que a própria Bíblia nos diz numa passagem aqui, que poucas pessoas às vezes observam, irmãos, é que quando o povo estava comendo aquela Páscoa, fazendo aquele sacrifício, eles estariam comemorando o pecado. Eles não estariam comemorando outra coisa ali, eles estavam comemorando o pecado, porque cada vez o povo pecava, matava-se o animal, derramava-se o sangue para a purificação dos pecados, mas nada disso acontecia. Mas vejamos aqui nesta palavra que nós lemos, que nós estamos trazendo aqui o significado, uma demonstração lá no Antigo Testamento, onde o próprio Deus instituiu a Páscoa. Mas vemos aqui agora que o apóstolo Paulo, ele nos traz um grande ensinamento, porque Paulo entende, ele traz uma alusão, traz como imagem lá do Êxodo, aqui para esta epístola, para os irmãos da igreja de Coríntios, quando ele diz assim: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificada por nós. Paulo aqui, ele está trazendo aqui agora para os irmãos de Corinto. Ora, lá naquele tempo era morto um animal, era derramado sangue, era espargido para purificar o pecado. Mas lembrem-se, não esqueçam, meus amados irmãos de Coríntios, a nossa Páscoa, nós vamos comer agora, porque o nosso Cordeiro já foi crucificado. Cristo, ele agora traz aqui agora o verdadeiro Cordeiro, não aquele Cordeiro lá de Êxodo, mas agora o verdadeiro Cordeiro. Ele foi crucificado, o sangue verdadeiro dele foi derramado, não espargido nos umbrais, mas foi derramado até a última gota, para todos aqueles que olhar e valorizar aquele sacrifício, receba com fé aquela purificação através daquele sangue. Ele agora está mostrando aqui o verdadeiro Cordeiro, que é Cristo.
E o que Paulo está trazendo aqui, irmãos? Porque tem uma passagem aqui neste mesmo capítulo, não quero ler muito para não tomar muito tempo, para que vocês venham entender. O porquê que Paulo escreveu essa carta aqui aos irmãos de Corinto? Porque Paulo sabia que os irmãos lá em Corinto, eles celebravam a Páscoa. E quando os irmãos iam celebrar a Páscoa, eles tinham o costume de procurar fazer uma pesquisa dentro de casa, fazer uma varredura dentro de casa, procurando para ver se tinha algum fermento velho, para ver se tinha fermento ali, porque na Páscoa se fazia os pães asmos, pão sem fermento. Então, os coríntios, eles tinham estes costumes. Olha, vai ser a Páscoa, nós vamos celebrar a Páscoa, e a nossa Páscoa tem que ter pães sem fermento. Então eles faziam uma varredura dentro de casa para ver se não tinha nenhum fermento dentro de casa. Mas, irmãos, a palavra deixa muito bem clara que não bastava fazer uma varredura, irmão Kleber, procurar dentro de casa para ver se tinha fermento. Não bastava isso. Olha, tem fermento aqui, então esse fermento não vai se colocar no pão. Não bastava ver se tinha o fermento e deixar lá. A necessidade era não colocar o fermento no pão, mas retirar o fermento da casa. Dentro da casa não poderia ter fermento. E o que Paulo está falando aqui para os coríntios? Meus amados irmãos, vocês já foram lavados pelo sangue de Cristo derramado na cruz, o nosso cordeiro que já foi crucificado. Agora nós vamos comer a Páscoa. Vocês têm que comer a Páscoa, mas prestem bem atenção. Vocês têm que fazer uma varredura na vida de vocês, ver se não tem pecado, ver se não tem nenhum vestígio da velha criatura. Não basta, irmãos, uma semana com essa nós fazemos um banquete juntamente com a família, com amigos, na sexta-feira, no sábado ou no domingo como hoje, e nós não fazemos uma varredura da nossa vida. Como é que nós estamos diante de Deus? Será que nós estamos verdadeiramente festejando a verdadeira Páscoa? Será que nós estamos valorizando o sacrifício do nosso Jesus que foi feito na cruz do Calvário? Ou será que nós estamos comendo a Páscoa ainda com os pães afermentados? Nós precisamos, o que Paulo está nos ensinando é que nós precisamos fazer uma varredura, irmãos, e não apenas numa semana como essa, no domingo como hoje, mas em todo momento da nossa vida. Nós precisamos fazer uma varredura na nossa vida. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida? Quais são os requisitos que ainda tem da velha criatura, do velho homem na nossa vida, que é necessário nós tirarmos? Nós não podemos, meus irmãos, formar uma mesa, um banquete, preparar a Páscoa do Senhor e comer a Páscoa, ainda que seja com a família ou com os amigos, mas com o coração cheio de mágoa. Ah, mas eu cometi isso, aquilo, mas eu vou esconder aqui que ninguém está vendo, ninguém sabe, vamos comer, está tudo bem. Não, Paulo está dizendo, faça uma varredura. Faça uma respectiva na tua vida. Eu preciso fazer isso a cada instante, pessoal, na nossa vida. Como é que está a minha vida diante de Deus? Aqui nessa mesma carta, no capítulo 11, quando se trata da ceia do Senhor, Paulo fala, olha, o homem examine-se a si mesmo, fazer uma varredura. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida diante de Deus, para que eu possa participar de um banquete tão sagrado, tão maravilhoso? Irmãos, tudo isso aponta para o sacrifício de Cristo, o verdadeiro cordeiro. João capítulo 1, quando João está ali com seus discípulos, ele olha e fala, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor, ele se deu naquela cruz para tirar o meu e o teu pecado. Irmãos, uma vez lavado, purificado, remido pelo sangue do cordeiro, irmãos, precisamos nos manter limpos. Aqui ele fala, vocês limpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Paulo está dizendo, vocês estão sem fermento, porque já foram lavados pelo sangue do cordeiro. Mas por que Paulo falou isso, irmãos? Nós sabemos, Paulo ele dá um conselho aqui, porque tem uma parte que ele diz assim, eu vos escrevi essa carta, só que antes, o que dá a entender é que antes dessa primeira epístola aqui, Paulo tinha escrevido uma carta para eles, mas essa carta foi extraviada. A Bíblia não dá, né, pastor? A Bíblia não dá nenhum requisito disso, mas é como que o que dá a entender, é porque ele fala assim, eu vos escrevo essa carta, porque antes eu vos escrevi, mas a Bíblia não tem nenhum respaldo para isso, mas dá a entender que Paulo tinha escrevido alguma coisa para os coríntios, mas
que esta carta foi extraviada, não chegou até eles. A Bíblia não cita que o conteúdo desta carta, mas o que leva Paulo a escrever esta parte, principalmente esse capítulo aqui, irmãos, é porque Paulo sabia pela boca de alguém do pecado que estava dentro da igreja de Corinto. Não era na cidade de Corinto, o pecado estava dentro da igreja, no meio do povo de Deus. O pecado estava ali. Ele ainda fala assim: irmãos, eu não estou aí em corpo, mas eu estou aí em espírito. E eu estando aí em espírito juntamente com vocês, é impossível que vocês não retirem este fermento do meio de vocês. Ele estava se referindo ao pecado daquele filho que estava ali com um grande problema, tendo um caso com a esposa do pai. O Paulo se refere a respeito disso, irmãos, é um caso muito sério. Muito sério. Se em qualquer uma congregação, em qualquer uma da igreja, tiver acontecendo algo assim, terrível é neste lugar. Aleluia. Nós vemos, irmãos, Paulo ele traz esse grande ensinamento e é um alerta para nós, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui em um culto de Páscoa. Nós precisamos valorizar o que Cristo fez por nós. Porque isso aqui aponta, desde a Páscoa aqui do Êxodo, aponta, tudo isso aqui, aquela ali é mostrado como uma imagem para o Novo Testamento. Porque ali demonstra o próprio Cristo se entregando, dando a própria vida para nos resgatar. Para nos resgatar do lamaçal do pecado. Derramando o seu sangue puro para nos lavar. Aleluia. Tudo isso é um sinal, irmãos. Nós já vemos o sinal que Deus deixa. Nós aprendemos aqui a respeito da Páscoa. Qual é o sinal? Lá no Velho Testamento o sinal era o sangue do Cordeiro. Mas agora no Novo Testamento, qual é o sinal? O próprio Cristo se entregando por nós. O derramamento de sangue, a morte. Mas o maior sinal é a ressurreição. Porque através da ressurreição, se nós morremos com Cristo na cruz, nós também ressuscitamos com Ele na ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que, se eu não me engano, é em Josué capítulo 2, quando Josué envia os espias ali para espiar em Jericó, e quando os espias chegam ali, depois o rei fica sabendo que aqueles espias estiveram ali, e o rei manda uma ordem para aquela mulher, prostituta, e olha, lança fora esses homens, porque eu estou sabendo que vieram os homens aí, e eles vieram para olhar a terra. E ali então, aqueles homens eles são guardados ali. E aí depois eles são escondidos por aquela prostituta chamada Raabe. A preocupação daquela mulher, ela não pertencia aos hebreus, ela não pertencia ao povo de Israel. Mas ela se condoeu por aqueles homens, porque ela sabia que o rei vindo ia matar eles. E ela entendeu qual que era o propósito da visita daqueles homens, por que eles estavam ali espiando a terra, porque ela sabia que ali haveria um propósito, Deus deles. E ela resolve ali proteger aqueles homens. E quando chega a mensagem, falou: não, eles já estiveram aqui. Realmente, ela não mentiu. Eles estiveram aqui. Só que ela só mentiu, falou porque eles já foram embora. Ela tinha escondidos. Só que depois ela faz um tratado. Ela falou: olha, a visita de vocês aqui nos trouxe um grande mal. Isto é muito ruim para mim e para minha família. E agora? E agora? Se o rei sabe disso, o que vai ser de mim e da minha família, da minha casa? Vai ser todo mundo destruído por causa de vocês. Agora eu preciso algo de vocês precisam me ajudar, eu estou ajudando vocês. E aquela mulher ajuda aqueles homens a escapar dali, a fugir, porque não sei, resplandece, vai embora, tudo bem. Ela ordena direitinho como tem que ser feito. Ela falou: mas espera aí, e a minha parte? Porque o rei vai chegar aqui e vai saber que eu escondi vocês, que eu guardei de agora. E ali foi feito um pacto esse. E esse é deixado um sinal. Que sinal era esse? Então Raabe faz ali um acerto, um tratado ali com aqueles homens.
E ele fala assim: olha, se realmente Deus nos der esta terra, quando nós voltarmos aqui, nós vamos guardar você, a sua família, a sua casa e tudo quanto vocês têm. Mas é necessário que você coloque um sinal, porque se nós chegarmos aqui e esse sinal não estiver, automaticamente todos vão morrer. Lembra do êxodo? Qual foi o sinal? O sangue dos umbrais. O anjo da morte veio. Todo primogênito morreu, mas menos os primogênitos dos hebreus, porque havia um sinal, o sinal de sangue, o sinal de livramento. Então ali foi feito um pacto entre aqueles dois jovens e Raabe. Você vai pegar um cordão de escarlata e você coloque na janela, porque quando nós chegarmos, nós vamos ver e nós vamos entrar, e lá dentro ninguém vai tocar em nenhum de vocês. Foi colocado o sinal. Então quando eles chegaram, ele falou: olha, ali é a casa daquela mulher, ninguém vai entrar lá para matar ninguém. Ali há um sinal, ali há um juramento. E a palavra diz que eles entraram e destruíram quase tudo ali, quase todo mundo. Mas Raabe, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs e tudo quanto eles tinham foram protegidos, foram guardados, porque havia um sinal. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele veio, fez esse sacrifício para nos livrar do pecado, mas também nos dá a salvação. Quem lembra João 14, versículo 6? O próprio Jesus diz, eu quero até ler com os irmãos, coloca na tela, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Glória a Deus. João 14, verso 6. Eu quero que vocês leiam. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Se eu não me engano é o versículo 32 que está, onde ela fala da verdade. Se eu não me engano é o versículo, aí mesmo nesse capítulo, versículo 32. Não, acho que é o 8, é o capítulo 8, mas deixa esse versículo por enquanto. Vamos ver aqui, o próprio Jesus aqui, irmão, está dizendo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Muita gente até fala assim: Deus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus sem mim. Não, é o contrário, ele está dizendo: ninguém vem ao Pai, senão por mim. O próprio Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Ninguém vai ser salvo se não passar por mim. Eu sou a verdade. O versículo que eu estou falando é aquela passagem lá que fala: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. A palavra liberta. Ele diz: e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem lembra da passagem do tabernáculo? Irmãos, no tabernáculo, nós sabemos muito bem, se descer aqui um pouco, no tabernáculo havia o altar do sacrifício, aonde era feito o sacrifício, correto, diácono Emerson? O altar do sacrifício, ali era prestado o sacrifício. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou o sacrifício. Ninguém entra sem passar por mim. Após o sacrifício, havia um local onde tinha uma bacia, que significa a purificação. Após matar o animal, sobre esse altar, prestar o sacrifício, aqui na bacia se lavava as mãos, significa a purificação. O altar do sacrifício, o próprio Cristo era o sacrifício. O altar da purificação, estava a água, representa o Espírito Santo, é o que purifica. Depois desse altar tinha o altar do ouro,
o altar da adoração, o altar do louvor. Mas depois desse altar havia as cortinas, havia um véu. E o que tinha atrás deste véu? A palavra nos é clara que atrás deste véu estava a arca da aliança. Mas havia algo mais importante ali, porque onde estava a arca da aliança, ali representava a presença de Deus. Então, o que eleva ali, o que o próprio Jesus está falando aqui: eu sou o sacrifício. Se ninguém passar pelo sacrifício, não tem como entrar pelas cortinas, não tem como entrar na presença de Deus. É necessário passar pelo sacrifício, é necessário passar pela purificação, é necessário chegar até o altar de ouro e prestar adoração ao Senhor, para assim as cortinas se abrir e você poder, eu puder, nós, a igreja, assim pode entrar na presença do Senhor. Irmãos, se nós não sacrificarmos, se nós não mortificarmos a nossa carne, se nós não nos purificarmos, se nós não prestar essa adoração ao Senhor, de que maneira nós vamos entrar na presença de Deus? Por isso que Jesus está falando: eu sou o caminho, o único caminho é Cristo. Ninguém vai entrar no céu, ninguém vai ser salvo se não for através deste caminho que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade, e fora disto tudo é mentira. Ele é a própria vida, porque através da morte, vem a vida. O próprio Jesus falou: olha, quer viver? Primeiramente, perca a vida, porque é necessário perder para depois ganhar. O próprio Jesus dá um ensinamento quando ele fala a respeito do trigo. Olha, se o trigo não morrer, se o trigo não for sepultado para que morra, não vai nascer. É necessário que aquele grão de trigo morra, seja sepultado, para que venha nascer muitos e muitos através do sepultamento. Assim, através, irmãos, do sacrifício de Cristo, que eu e você nós temos vida hoje. Mas nós precisamos a cada dia nos purificarmos mais e mais, irmãos. Porque quando a palavra se refere aqui, fermento velho, massa levedada, irmãos, está falando do pecado. Nenhum cristão, irmão, que recebeu a Cristo pela fé, que se entregou ao Senhor, que desceu as águas, pode mais, irmãos, ter nenhum registro desta vida velha passada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já é passado, irmãos. Então nada do velho homem pode existir em mim e você, porque o que nós mais vemos hoje em dia, meus irmãos, é o crente falar: eu sou crente, se me tratar direitinho eu sou crente. Mas se mexer comigo, mexer com a minha família, o meu braço não é, o meu revólver não é. Irmão, isso não é mais cristão, isso é coisa do passado. Nós, como cristão, nós temos que fazer esta avaliação a cada instante da nossa vida, irmãos. Quando nós chegar uma noite como essa, que nós chegarmos em casa, vamos analisar nossa vida, como é que nós estamos? Será que verdadeiramente hoje, nessa noite, nós estamos cultuando ao Senhor? Chega na sua casa e faça essa reflexão. Como é que eu estava um pouquinho antes de ir para a igreja? Como é que eu prestei um culto ao Senhor? Será que o Senhor recebeu o culto esta noite? Como é que está a minha alma, o meu coração, o meu espírito diante de Deus? Eu costumo sempre dizer, irmão, naquele dia, o irmão Diácono Edson gosta muito de louvar o hino, é o 4:2:2, é isso? No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Só está lá lavado, remido no sangue do Cordeiro. Lá não tem lugar, meu querido. Lá não tem lugar para as pessoas que aqui não falam com o irmão, não falam com o parente, não falam com o vizinho. As indiferenças aqui na terra, lá no céu é barraco. É assim, diaconisa Wanda, que a palavra nos ensina.
Mas nós precisamos, e a cada dia, de que forma, irmão? A cada dia pedir ao Senhor: Senhor, me purifica, me ajuda a me purificar. Se existe algo ainda do velho homem, da velha criatura, me ajuda, me fortalece, me santifica. Por isso que nós viemos aqui todos os domingos pela manhã, irmão. E nós não devemos consagrar nossa vida ao Senhor só os domingos, durante uma horinha, não. A nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor perpetuamente, sempre, continuamente, todo momento da nossa vida. Porque por um segundo, se nós deixarmos de consagrar nossa vida ao Senhor, quem pode nos tocar? A palavra é bem clara que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação é. Para isso. Mas sim, porque vai depender de nós, irmãos. Fomos comprados, lavados, remidos, mas depende de nós continuar desta forma, a cada dia procurar nos limpar. Nós estamos aqui, todo mundo de tênis, de chinelo, bonitinho, pode até ter alguns fulezinhos por aí, mas, irmãos, se nós chegarmos em casa, tirar esse calçado, amanhã calçar novamente, e depois continuamente, sem lavar, como é que vai ficar? Nós temos que tomar banho todos os dias, conferir, não mameira, não faz. Vamos dar uma lavadinha, vamos purificar. Irmãos, nós fazemos isso com as simples coisas da nossa vida, porque não fazemos com a nossa alma. Se não fazermos, infelizmente, de maneira nenhuma, nós vamos entrar lá. Porque a palavra diz aqui, os sacerdotes, eles prestavam sacrifício e tal, mas daqui para trás, porque daqui para cá, um só entrava: o sumo sacerdote. Não é verdade? Um só entrava na presença de Deus. Mas através desse sacrifício de Cristo, quando ele exclama ao Pai e entrega ao Espírito do Pai, a Bíblia diz que o véu se rasgou. O que é que significa isso, irmãos? Agora não é só o sumo sacerdote não, porque quem fez esse trabalho aqui já é o sumo sacerdote verdadeiro, ele que abriu o véu, ele rasgou o véu, para que eu e você, a igreja do Senhor, agora tenha acesso a Deus. Mas purificado, lavado no sangue que foi derramado na cruz. Desta forma, nós temos acesso ao Pai, através dele que é o caminho, através dele que é a verdade, através dele que é a vida, através dele nós temos acesso ao Pai. Amém? Quem recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, dê a melhor salva de palmas para Jesus. E diante dessa palmas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao meu pastor, e estou passando para o nosso pastor a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Sobre o
obrigado, Jesus. Meus queridos, saudando a todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Seja bem-vindo nessa noite, essa casa, né? Já adoramos, já ouvimos a voz do nosso Criador. E lembramos que nós estamos de volta na quarta-feira, se Deus quiser, em o nome do Senhor Jesus, né? E o Miguelzinho está tudo bem, né? Deus abençoe, seja bem-vindo, coisa boa, né? Esse menino vai ser pentecostal, né? Porque, eu te falar, ele é tão tranquilo aí, está tudo só na bênção, né? Deus continua abençoando. E logo vai ser a apresentação, hoje é hoje. Semana que vem, né? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, parabéns da Lila, né? Essa coragem que vocês têm é muito, não, mas é verdade, irmãos, isso é coragem e fé, coragem e fé, não estou falando de brincadeira não, eu sei que é difícil, mas eu fui criado na roça, não tinha nada, e eram 10, e só não está todo mundo vivo, que as minhas 3 irmãs mais velhas Deus já recolheu, e nós sobrevivemos, estou aqui, e hoje com tanta ajuda que temos, claro, com muitas mais adversidades, é possível, porque tudo é possível aquele que crê. Que Deus continue abençoando, nos colocando de pé, vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta na quarta-feira, e nos demais anúncios anunciaremos nos demais dias, né? Oremos ao Senhor, agradecendo ao Pai. Nessa oração, irmão, ore pelo Pai do nosso irmão Jafé, né? Nosso irmão Jorge, nossa irmã missionária Maria também, que está passando por um processo, está com uma gripe terrível, o seu filho seu neto sofreu um acidente, né? Criança ou mais velhinha dos meninos tem algumas desculpas, né? Eles estavam brincando na sobremesa ou por cima da mesa e caiu, quebrou a mesa, cortou, pegou não sei quantos pontos, é uma luta. O povo de Deus passa a luta, né? Mas Jesus está conosco. Davi, Jaqueline, vem aqui na frente, as pastoras, cadê a Dalila? Vamos abençoar a família, Daiane, toda a família vem aqui na frente com nós orar por esse casal e orar uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, por aqui estar, meu Pai amado, nessa noite, na tua casa, esse casal, esse pai de família, essa mãe de família, meu Deus, quer dar, meu Pai amado, mais um herdeiro, um filhinho, meu Pai amado, Miguel. O Senhor, meu Deus, o abençoa, Pai, a essa família. O Senhor abençoa, Pai amado, os passos desse homem e desta mulher, de todos os seus filhos, Pai amado, para o louvor e a glória do teu santo nome. Também, meu Deus, eu peço, Pai, visita, Pai, a todos os familiares, todos os casais que estão presentes aqui nessa casa, e os que não estão presentes, Pai amado, eu peço que abençoa, meu Deus, os lares, as famílias, abençoa, Pai amado, a terra, abençoa, Pai amado, meu Deus, trabalhadores da terra, Pai amado, os idosos, as crianças, os adolescentes, os jovens, meu Pai amado, esse trabalhador, essa trabalhadora, meu Pai, venha dar a proteção, a cobertura espiritual, meu Pai amado. Ó Deus, que abençoa a terra, venha abençoar, meu Pai amado, a esta obra, a esse ministério, aos nossos lares, às nossas famílias, ó Pai amado, ó Deus querido, e nessa oração, Pai, eu oro a Ti, Pai amado, pelos doentes. Meu Deus, quantas pessoas, Pai amado, estão enfrentando enfermidades. Meu Deus, Senhor, meu Pai amado, olha para a dor, meu Pai amado, das famílias. Muitas choram a perda de um ente querido, meu Pai. Outras, meu Pai, cheias de dor. Ali não bastasse a dor, meu Pai amado, a dor de um filho.
meu Pai, de um neto também que adoeceu, meu Pai. Pai querido, venha curar, meu Pai amado, seu Jorge. Venha curar, meu Pai amado, a irmã Maria. Ao seu neto, meu Pai amado, a sua filha. Meu Deus, cura, Pai amado, a tua igreja. Deus poderoso, eu creio, Pai do Senhor, e no poder da tua palavra. Senhor é quem liberta, Senhor é quem sara, Senhor é quem cura, Pai amado. Oh Deus querido, vem arrancar, meu Pai amado, as obras, meu Pai, do diabo, a seta do diabo, meu Pai. E venha proteger, meu Pai, os teus filhos, as tuas filhas, por amor ao teu nome, meu Pai amado. Venha, meu Pai amado, quebrar as barreiras, meu Pai, venha transpor, meu Pai, teus filhos, além, meu Pai amado, daquilo que dá ao nosso alcance, meu Pai amado. E dai, meu Pai amado, a vitória. Entra, meu Pai. Entra na saúde da tua igreja, na saúde mental, na saúde física. Meu Pai, entra, meu Pai amado, traga cura, traga libertação, meu Pai amado. Meu Pai, meu Senhor, entra na saúde financeira da tua igreja, meu Pai. Pai amado, repreenda ao devorador, ao destruidor, meu Pai amado. Repreenda, Pai, o trem da rua, Pai amado. E abre as portas, meu Pai, abençoa e prospera na vida da tua igreja, meu Pai. Meu Pai, traga paz nos lares, traga as famílias nos lares, meu Pai amado. E derrama a tua graça, a tua unção, meu Pai amado. Meu Deus, sobre os lares, venha o teu reino a reinar em cada lar, em cada família. Nós oramos a Ti, ó Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e para todos os sempre. Amém. Despedimos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz com Cristo, nosso eterno Salvador. Uma ótima noite para todos. Em nome de Jesus, uma boa semana.